Bom pessoal, tudo bem? Alessandro Abel aqui no Mudamos para América, mais um vídeo, e hoje a gente vai falar para vocês e contar um pouquinho sobre 5 vantagens de se comprar uma franquia aqui nos Estados Unidos da América. Vocês querem saber quais são? Solta a vinheta e acompanhe esse vídeo até o final. Bom galera, então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre 5 vantagens da gente adquirir, comprar uma franquia aqui nos Estados Unidos da América. Possivelmente essas dicas vão valer para todos os outros locais onde a gente possa comprar uma franquia, mas eu vou falar especificamente aqui na América, pois como vocês sabem, a gente comprou uma franquia aqui para poder migrar para os Estados Unidos com visto de investidor. Bom, a primeira e a grande vantagem, pessoal, é que normalmente essa franquia, desde que vocês saibam escolher ela já é estabelecida no mercado, ela já tem um conhecimento de marca, ela já tem todo um know-how que o franqueador vai poder passar para vocês e obviamente vocês vão tirar proveito disso. Como vocês sabem, quando a gente começa um business do zero, os riscos são muito maiores. Primeiramente porque a gente não tem esse modelo de negócios já implementado, a gente não sabe se esse modelo vai dar certo ou não. Claro que quem vai abrir um negócio do zero vai fazer um business plan, vai fazer um planejamento e vai se precaver e diminuir a chance de erro. Mas nada como ter uma franquia, nada como ser sócio de uma grande franquia. E é isso e é por isso que a gente optou por comprar uma franquia para migrar para cá e não começar o nosso business do zero. Então a grande vantagem, a maior das vantagens é o business já estabelecido, já com bastante experiência. O franqueador normalmente, o franqueador das franquias, ele vai dar todo o treinamento, todo o suporte para vocês desde o início. E isso quando a gente abre um negócio próprio, um negócio do zero, a gente não tem, por mais que a gente tenha experiência, a gente não tem isso. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos tudo é muito diferente. Tudo é muito diferente. Parece que é tudo muito parecido quando a gente está de férias. Mas quando a gente vem para cá para morar, quando a gente vem aqui para empreender, a gente vê que é tudo muito diferente. E aos pouquinhos a gente começa a aprender isso. Quem acompanhou a nossa história da nossa franquia desde o início, vocês viram que a gente teve uma série de dificuldades, a gente teve uma série de desafios para enfrentar e graças a Deus o nosso franqueador esteve sempre do nosso lado e é por isso que a gente coloca como número 1 esse modelo de negócio da franquia ser o nosso aliado para a gente começar um business na América. Então, esse é o número 1. E além disso, dentro do número 1 ainda, foi o nosso caso e de outros amigos que adquiriram franquias aqui nos Estados Unidos, que a gente acabou conhecendo, o franqueador sempre é muito aberto para os novos franqueados, ou seja, é muito fácil, depois que a gente avança um pouquinho na negociação, a gente conversar com o franqueador, a gente falar e fazer perguntas para esse franqueador. Vai perguntar para ele naquelas dúvidas, por mais que pareçam muito pequenas, para a gente às vezes elas são super importantes, né? Por exemplo, o que você acha de eu abrir a minha franquia num lugar tal, na cidade tal? O franqueador possivelmente já vai ter um estudo sobre esse local, ou se não tiver, possivelmente ele vai fazer um estudo sobre esse local e vai dar total suporte para esse franqueado. Então, uma outra grande vantagem dentro do item 1 é isso, a gente consegue o contato diretamente do franqueador ou do diretor de franquias para que a gente consiga conversar com ele e tirar todas as dúvidas antes mesmo de fazer o aporte inicial, o que a gente chama de franchise fee, ok? Bom pessoal, número 2, tá? E eu vou colocar aqui como título treinamento. Essa franquia que vocês vão escolher certamente já tem todo um sistema de treinamento para os franqueados. E isso é muito legal, galera, porque assim, no nosso caso, a gente está recebendo todo o treinamento possível, todo o suporte possível para antes da nossa abertura a gente já está muito bem capacitado e treinado, até mesmo para a gente treinar depois os nossos funcionários. Então, no nosso caso, a gente vai até a fábrica da nossa franquia em Miami e lá nós recebemos todo o suporte do franqueador, fazendo todo o treinamento com a gente. Então, assim, não é preciso a gente reinventar a roda. Por exemplo, se o café da franquia é feito assim, a gente vai seguir o sistema da franquia. A gente não precisa fazer o café de outra maneira, porque isso já foi testado anteriormente. A gente não precisa perder tempo com isso. Tá? Por exemplo, se um sanduíche da franquia foi feito com alface orgânico, vamos pegar de exemplo, a gente não precisa comprar um outro tipo de alface porque isso já foi testado pelo franqueador. A gente já tem esses modelos e esses treinamentos são sempre disponibilizados para os franqueados. Mas a grande maioria das franquias, se não a totalidade delas,
oferece o treinamento, justamente por ser de inteiro interesse do franqueador que os seus franqueados saibam trabalhar, saibam atender os clientes e conheçam todos os processos. Ok? Algumas franquias até fazem questão dos franqueados irem para dentro de algumas lojas, alguns outros estabelecimentos para fazer o treinamento como se fossem simples funcionários, limpando desde o chão e indo até a gerência. Isso é muito legal, porque a gente acaba pegando todo o processo de uma franquia até para a gente poder depois opinar se um funcionário está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Então, número 2, galera, é isso. Tá? A franquia oferece todo o treinamento para o seu franqueado e isso para a gente é maravilhoso. Bom, pessoal, número 3, tá? E eu, como sou da área, eu sou publicitário, sempre fiz isso no Brasil, sempre fui publicitário, né? Um grande desafio para quem lança uma marca nova, o grande desafio para quem estabelece uma empresa nova é a construção de marca. É fazer com que essa marca se torne sólida e que tenha por trás dela todo aquele know-how que é difícil de construir. É possível? Claro que é. É rápido? Não, demora. Então, o número 3 para mim, o que eu julgo muito importante é uma marca já estabelecida, um trabalho de marketing muito bem feito, e isso pra gente é super importante. E aqui eu vou dar uma dica super legal para vocês. Ao vocês se interessarem por alguma franquia, algum business, primeira coisa, vocês precisam pesquisar a saúde dessa marca. Como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum o TripAdvisor e o Yelp. Então a gente vai jogar lá nesses caras, dentro do Google também, Google Business e outros, a gente vai jogar essa pesquisa e vai avaliar se essa marca realmente é bem avaliada. Se os clientes não estão comentando e fazendo comentários que muitas vezes podem se tornar muito ruins para a gente lá na frente, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa avaliar isso. Então, para mim, isso é muito importante e fica aqui como número 3. A marca já estabelecida, uma marca já respeitada no mercado, o que não é fácil de fazer, não é barato de fazer, demanda muito tempo. Então, para mim, o número 3 é fundamental. Bom, número 4 aqui, eu colocaria número 4 2 itens. O primeiro deles é o que eu já falei no outro item, mas isso é fundamental no item 4 aqui, é a ajuda do franqueador para a procura do local. Tá? Porque isso é muito difícil de se encontrar aqui nos Estados Unidos, principalmente, tá? Um ponto legal, um aluguel que seja justo, como que a gente vai saber se tem um fluxo de pessoas, como que a gente vai saber se o landlord, né, o dono do business, ele vai fazer 2 anos ou 5 anos, dependendo do visto, isso é importante, também fica uma dica aqui para vocês, avaliem sempre o tempo de contrato, então a franquia vai estar diretamente envolvida nessa negociação com o landlord. O outro item que fica dentro do item 4 aqui, galera, é a questão do financiamento, como fazer para pagar o franqueador, né? Muitas vezes para a gente abrir um negócio, a gente não tem muita noção do fluxo, né, de caixa que a gente vai ter que desembolsar, a gente não sabe quanto a gente vai gastar durante um processo de construção de uma loja, por exemplo, e como a gente falou no item anterior, quanto a gente vai gastar de marketing. Isso é muito claro dentro dos contratos de compra de franquia. A gente já sabe como proceder, a gente já sabe como que a gente vai contar com a ajuda do franqueador para fazer isso. Então no item 4, exatamente isso. A ajuda do franqueador para a gente conseguir um local que seja bom, um local que seja rentável, um local que tenha um valor justo. O outro item dentro do 4 seria essa questão financeira. O franqueador sempre vai estar disposto a negociar. Muitas franquias oferecem uma linha de crédito, para a gente fazer um financiamento, não precisa desembolsar esse valor todo. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica para vocês de empresas que podem ajudar quem tiver interesse em comprar uma franquia, inclusive empresas que podem abrir um leque de franquias traçados depois da gente preencher um formulário e aí a gente traça um perfil e vai saber que tipo de franquia vai se encaixar em cada perfil, ok? Então é isso, o item 4 está definido aqui, vamos falar do último item agora, o item 5, vamos nessa. Bom, item 5 aqui, galera, item 5 é muito legal. A nossa franquia, que nós somos franqueados aqui nos Estados Unidos, hoje já são 26 lojas. E isso é muito legal, porque assim, muitos itens que a gente precisa comprar, eles são caros, são os nossos fomentos, são os nossos insumos, isso a gente precisa comprar e muitas vezes eles se tornam muito caros para a gente. O que a gente faz? A gente faz uma compra cooperativada, a gente compra dentro de um estoque e depois a gente faz aquele share entre todas as franquias, entre todas as lojas e todos os franqueados. Isso para nós é fundamental, isso é muito legal, a gente fazer essa divisão numa compra meio que cooperativada.
Outro detalhe que entra aí, exatamente sobre isso que eu queria falar, como eu já falei para vocês, eu gosto do marketing, eu gosto muito da publicidade, é essa questão do investimento. Quando a gente vai fazer um investimento em marketing, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí de um comercial na TV. Vamos colocar que ele custe $100 mil por franquia, né? $100 mil por marca. Se a gente tiver aí 100 lojas, a gente já tem mais ou menos aí $1.000 por loja. Imagina se fosse uma loja. Para fazer uma publicidade desse tipo fica muito difícil. Então a gente vai fazer também aí anúncio de Facebook Ads, Instagram Ads. Tudo isso é compartilhado, tudo isso a gente consegue dividir entre as lojas, né? Então, se a gente tiver uma empresa, uma agência de marketing que sabe trabalhar muito bem, a gente consegue fazer por geolocalização, separar a marquinha de cada uma, a localização de cada uma dessas lojas, e aí a gente consegue fazer um investimento único e repartir entre todas essas lojas. Então, no item 5 aqui fica isso, exatamente isso. A gente fazer um investimento macro entre todas as lojas e cada uma paga um pedacinho dela, o que fica muito mais barato, fica muito mais em conta e, claro, resultado a gente vê com certeza, porque a gente vai ter um investimento, todo mundo tem que investir, a grande maioria das franquias exige isso em contrato, a grande maioria das franquias cobram os royalties e o marketing, tá? Então, tem franquias que fazem 4% de royalty da venda bruta e os outros 2% são de marketing para investir. Então, nenhum franqueado vai se escapar de ter que investir no marketing. Isso é muito importante e é fundamental. Como a gente já viu aí nos outros itens, a construção de marca ela tem que ser constante. A gente não pode parar de fazer essa construção de marca. Tá bom? Pessoal, eu queria deixar aqui no final do vídeo para vocês aquela dica que eu falei de uma empresa que a gente já indicou em outros vídeos que chama Adams & Partners Business Hub, tá bom? Eles são especialistas em construção de empresas aqui nos Estados Unidos, de abertura de empresa e também na compra, na aquisição de franquias. Ok? Aqui nos Estados Unidos, como você sabe, é o maior mercado de franquia do mundo, né? Esse mercado de franquia começou aqui há muitos anos atrás, hoje isso é muito comum. E a Adams & Partners Business Hub faz esse filtro, eles fazem um perfil, eles traçam um perfil depois de ser preenchido um questionário e esse futuro comprador, esse futuro cliente vai ser jogado depois para aquelas franquias dentro do target dele, dentro do budget dele. Por exemplo, se ele disser que tem 100 mil, eles vão jogar para um tipo de franquia. Se ele disser que tem 500 mil, eles vão jogar para um outro tipo de franquia. Por exemplo, se ele disser que adora cachorro, eles vão oferecer dentro desse leque de opções uma pet shop. Se ele disser que ele adora alimento, eles vão jogar de repente uma franquia do Subway e assim outras opções. Então isso é traçado um perfil e também a gente precisa saber quanto o interessado vai investir. Foi assim com a gente. A gente falou qual que era a nossa média de investimento, até porque a gente precisava ser aprovado por um vice-investidor, a gente tinha um mínimo. E aí também nós fizemos uma reunião com uma empresa que traçou o nosso perfil e aí depois eles mandaram as opções para a gente. E dessas opções a gente escolheu a franquia que a gente acabou comprando. A gente está muito feliz, muito legal mesmo, é uma coisa que nos dá prazer, é uma coisa que a gente realmente gosta de fazer. E eu vou falar no próximo vídeo para vocês, eu prometo, qual é a nossa franquia, tá bom? A gente vai ser liberado, acho que daqui uns 10 dias para o nosso franqueador para abrir para o mercado qual é a franquia que a gente comprou. Isso via contrato já estava definido. Mas enfim, isso vai ficar para um outro vídeo. Fica então a dica, aqui embaixo no link aqui do vídeo tem os detalhes, as informações da Adams & Partners, o site deles. Façam contato, falam que vocês falaram com a gente, eles vão abrir um leque de opções para vocês adquirirem uma franquia aqui na América. Vai ser muito legal se alguém que segue a gente aqui no YouTube tiver o prazer de comprar uma franquia também, quem sabe ser o nosso vizinho aqui na esquina. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu!